Nós estamos começando mais um semestre, na verdade as aulas já começaram segunda-feira. Esta quinta-feira eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco das mudanças, das melhorias que o NASP realizou nesse período de férias e que apresenta aos alunos com muita alegria, com muita satisfação, porque aquilo que a gente preparou está sendo entregue a vocês para garantir um ótimo semestre de aulas. Durante essas férias de julho, no meio desse contexto todo, você já está cansado de ouvir, eu não vou ficar repetindo, mas durante essas férias de julho, muita gente trabalhou, avaliando como foi o nosso semestre anterior e trazendo propostas materializadas de uma inovação sem paradigmas anteriores, sem referências daquilo que já foi feito no NASP para inovar a instituição, para transformá-la de acordo com as demandas que acontecem nas instituições de ensino para o nosso segmento, a fim de fazer com que os alunos, para que você tenha uma ótima formação. A gente fala isso não como um clichê, não como uma coisa que se diz da boca para fora, mas o NASP tem um compromisso histórico, centenário, de fazer com que educação de qualidade seja levada até seus alunos, preparando jovens, preparando você e eu que também estudei aqui algumas décadas atrás, para servir a nação, para servir o mundo, para fazer do nosso país, do nosso trabalho, da empresa que a gente atua, da cidade que a gente vive, um lugar melhor, mais justo, mais próspero, mais capaz, mais eficiente, um mundo melhor como resultado. A gente crê também nas coisas eternas, a gente olha para o futuro, olha para o céu, para a eternidade. Isso também faz parte da missão do NASP. É uma alegria estar com vocês. A gente não interage muito, já faz algum tempo que eu já não estou diariamente em sala de aula, mas comecei a dar aulas no NASP em 2001. Já vão fazer quase 20 anos agora no próximo ano. Coordenei cursos por mais de 13 anos e há 4 anos sou o reitor da instituição. Enfrentei como você, como sua família, como o seu trabalho, enfrentei essa pandemia também, no começo cheio de surpresas, cheio de medo, olhando para tudo isso com incerteza, mas aqui estamos, já estamos em agosto, já é a primeira semana de aula e, por incrível que pareça, às vezes até a gente se surpreende, Deus nos segurou até aqui. Então estamos recomeçando. Esta é uma quinta-feira especial e tem novidades que eu vou apresentar para vocês na sequência destes minutos, quem sabe uns 20 minutos, que eu vou fazer com vocês nessa aula. Eu quero dar boas-vindas a cada um de vocês, dizer que o semestre vai ser muito bom. Não importa que o contexto seja assim, de surpresa, de medo, ansiedade, mas vai ser um grande semestre. As boas-vindas a cada aluno de todos os cursos, a cada professor, a cada técnico de laboratório, a cada colega que atua em alguma coisa do NASP, em alguma coisa ligada à nossa instituição para levar a educação a cada um de vocês. Bem, vamos pensar um pouquinho no contexto e nas novidades que eu tenho para apresentar a vocês nesta aula inaugural ou nessa aula inaugural das modalidades, das inovações que a gente traz para este semestre. Se pudéssemos, essa é uma pergunta condicional, e se pudéssemos fazer algum tipo de inovação? A gente tem permissão ou tem capacidade para fazer? Como você responde? Poder fazer alguma coisa tem que ver com permissão. Por exemplo, eu gostaria de estar frente a frente, eu gostaria de não estar usando máscara o tempo todo, mas eu não tenho permissão para isso. É claro que aqui nos estúdios, todas os câmeras, todos os técnicos estão usando máscara. A gente tem pelo menos aqui 3 a 4 metros no mínimo entre cada câmera, né? A equipe de edição está fora. Então, eu estou sem máscara, mas ninguém pode não usar a máscara. Isso é uma questão de permissão. Agora, dentro daquilo que eu posso fazer, que eu tenho condições de fazer, a pergunta é, eu tenho capacidade para fazer? Talvez muitas instituições, muitas empresas têm permissão e não têm capacidade. Ou eu tenho capacidade e não tenho permissão. É óbvio, eu não posso, neste instante, estar com aulas presenciais. Ninguém pode, mesmo que eu tenha capacidade.
Agora, eu posso interagir, isso não é um limite. Eu posso, essa é uma coisa que me é permitida. E aí eu preciso de ter capacidade de levar o ensino. Por isso estamos nessa situação aqui, podendo entregar algo, o que nos traz muita satisfação. Em março desse ano, o Brasil e o mundo, no dia 11 de março, né, uma quarta-feira pela manhã, o Brasil e o mundo se deparou com a confirmação por parte da Organização Mundial da Saúde de que o efeito, a epidemia do coronavírus, a doença, se transformara numa pandemia, afetando o mundo inteiro. E isso provocou uma reação. Como é que se reagiu diante desta situação? No nosso caso do UNASP, eu estou falando aí com todos os alunos que estão assistindo alguma destas aulas especiais aí na quinta-feira. No nosso caso, como é que nós reagimos? Nós reagimos em todo esse tempo que envolveu desde março até agora, o mês de agosto, com a nossa visão, a visão 2030, que como último objetivo tem transformar o UNASP de centro universitário em uma universidade. Desde 2015, 2016, nós refizemos os planos para estabelecer o que é necessário fazer a fim de atingirmos esta nossa visão. Portanto, quando recebemos o impacto da pandemia, nós não fomos recalcular nossa visão, nós não agimos como instituição para ser uma outra coisa ou se transformar em algo diferente. Na verdade, a gente fez uma reação. Você percebeu isso na sala de aula? Viu os professores se organizando, usando o Zoom, refazendo um pouco o plano de ensino, olhando a escola em diversos âmbitos, internato, a questão do controle dos campi, questão de mensalidade, valores, enfim, um conjunto de coisas como reação à pandemia para se chegar numa fórmula de manter vivo e ainda mais forte a nossa visão 2030. Inclusive, nesse próximo semestre agora, que a gente está começando, nós vamos apresentar isso escrito na forma de um livro, com os nossos objetivos e como vamos fazer para chegar lá. Então, a crise não reorganizou o UNASP. O UNASP continua com sua visão de ser uma universidade. Tem mais algumas coisas que estão dentro desses objetivos, dessa visão 2030. Por exemplo, o compromisso com a confessionalidade. Esse é o primeiro dos nossos objetivos. Nós existimos porque por trás da nossa existência, por trás da formação do UNASP, que uma vez foi uma faculdade, um instituto de ensino superior, se transformou num centro universitário, tem um composto de 3 campi, mais educação à distância. Nós temos mais de 18 mil alunos dentro destes 3 campi, mas por trás de nós existe uma instituição mundial, com mais de 110 universidades, quase 2 milhões e 100 mil alunos no mundo inteiro, e nós temos um compromisso com essa confessionalidade. Nós somos mantidos pela organização adventista, com suas redes de hospitais, de agências humanitárias, com suas escolas, com os N projetos que ela tem, inclusive as próprias igrejas. Então, nós temos isso como um dos nossos objetivos. Nós também temos um objetivo nessa visão 2030 de excelência, de qualidade. Há pouco tempo atrás, no início do ano de 2018, você ficou sabendo, talvez se você foi um aluno que chegou em 2019 ou 2020, até viu ou ouviu menos a respeito da nossa nota máxima no MEC. Nós fomos avaliados no primeiro semestre de 2018, com a presença de representantes do Ministério da Educação aqui, com a nota máxima. Mas isso não é só do MEC, nós precisamos ter nota máxima nos órgãos de classe, OAB, Conselho Regional de Enfermagem, ou os diversos outros órgãos que atestam o empregador, o Ministério da Educação, a sociedade em geral e a nossa própria autoavaliação de manter qualidade. Por isso você vai ouvir sempre do UNASP investindo para melhorar o professor, para melhorar o laboratório, para melhorar o projeto de ensino, de aprendizagem, o plano de ensino. Eu até vou falar um pouquinho mais na sequência sobre isso aqui. Um dos nossos objetivos é internacionalizar mais nossa instituição. A gente já tem
muitos países aqui representados. Neste momento, cerca de 40 países do mundo inteiro têm algum aluno aqui, ou mais de um aluno em alguns casos, né? Até dezenas deles. Mas nós queremos ainda internacionalizar mais. Só para você ter uma ideia, o NASP é a única instituição adventista no mundo a oferecer um curso de medicina veterinária. Então a gente precisa contar mais, porque pode ser que tenha muita gente desses 2 milhões e poucos alunos da rede adventista que estejam procurando uma instituição por confiar na sua credibilidade, que tenha uma faculdade de veterinária. Portanto, este e outros exemplos tornam relevante a gente internacionalizar a nossa influência. Pensa uma faculdade de veterinária, que tem uma fazenda, que tem uma fazendinha com animais raríssimos, que tem um leite de qualidade tipo A, oferecer uma faculdade de veterinária, entre outras coisas, é quase um dever, é quase uma coisa óbvia, né? Outra coisa importante dessa visão 2030 é a sustentabilidade do nosso negócio. Muita gente enfrenta uma crise como essa e não sobrevive, porque não tem lastro. Muita empresa, muita organização, muitas famílias mesmo. Então, quando você tem lastro, quando você tem sustentabilidade, você passa por situações de curto ou médio prazo com mais força. Cada vez mais o NASP quer sustentabilizar o seu negócio em todos os âmbitos. E isso envolve, aparentemente, talvez só finanças, mas não é isso. Quando você tem um negócio sustentável, você pode atrair melhores professores, pode remunerá-los melhor, você pode oferecer as condições melhores para o trabalho, e isto se reverte em um ensino melhor, cada vez mais ser uma instituição sustentável. E, obviamente, como eu falei no início desse tópico, ser uma universidade até o ano de 2030. Portanto, a pandemia que chegou e nos atingiu, nos exigiu ter uma reação diante do cenário, mas essa reação não foi para enfrentar a pandemia. A reação foi como podemos agir para manter ativa e viva a nossa visão. Importante que você, aluno, saiba e ouça isso do seu reitor, ouça que os nossos planos continuam sólidos e que continuamos ainda mais hábeis e capazes a fazer isso tudo acontecer. A gente tem algumas coisas importantes para falar para você nessa sequência. Só um pequeno relatório, como reagimos, então, de março até o mês de agosto, esse que estamos juntos aqui. Eu quero observar que numa instituição e numa situação como uma crise de saúde, onde a nossa vida, a vida das pessoas, as doenças afetam muita gente, milhares de pessoas, a forma mais importante que se reage é sempre preservando as medidas de saúde e segurança. E em toda a nossa instituição, nós fizemos os esforços possíveis e aquilo que ainda estava além da nossa possibilidade, em muitos casos, nós reagimos para manter a vida, a saúde, as medidas de higiene, os cuidados com os nossos servidores, com os nossos alunos, com todos aqueles que entram em contato com a instituição. Prevenção e responsabilidade. Sempre devemos ter em mente esse compromisso com a nossa sociedade, ainda mais num tempo como esse que nós estamos vivendo. Vale lembrar que no NASP, todos os cursos de graduação fazem disciplinas sobre vida saudável. Muito antes de pandemia, a nossa instituição já falava dos remédios naturais, dos cuidados de aumento da imunidade, em como ter saúde para poder enfrentar o dia a dia. Então, graças a Deus, a instituição já olha e já olhava, não é, em sua existência com carinho para esses temas e só aumentou sua responsabilidade, inclusive produzindo coisas que serviram à nossa sociedade, como o lançamento do livro A Ciência dos 8 Remédios e tantas cartilhas que o pessoal da área de saúde, do mestrado em promoção da saúde ali do Campus São Paulo, realizou em parceria com a nossa editora, porque a gente tem responsabilidade com esse assunto. Uma outra coisa importante que eu gostaria de lembrar a vocês é que nós disponibilizamos mais de 1.200 salas na plataforma Zoom. Cada professor, cada disciplina, quem precisou, pôde contar
com uma plataforma para poder interagir com os alunos. Isso produziu mais de 60 mil horas de transmissão, todas gravadas, todas disponíveis. Se a gente precisar de alguma auditoria, se precisarmos prestar contas, se um aluno quiser ter acesso de alguma forma, né, à medida dos programas, dos cursos e dos professores, conforme as regras que a gente pratica, mas está tudo gravado. Né? Outra coisa importante, não se enfrenta uma crise assim sem treinamento. Só com os nossos professores foram mais de 400 horas, coisa que você talvez não percebeu ou não viu, mas certamente percebeu. Não que a gente tenha ficado perfeito no processo. Ninguém é perfeito. Eu não sou, a instituição não é, você também não é. Todo mundo acorda e vai fazer coisas para se tornar melhor, para tornar os processos mais eficientes, para diminuir os erros, mas 400 horas de treinamento é aquilo que a gente fez até o mês de julho para poder enfrentar toda essa situação. Para os professores de todos os níveis, inclusive, em alguns momentos, para os próprios alunos. Né? Nós fizemos nessa interação com os alunos, horas no YouTube para ensinar o uso de ferramentas, para explicar o modelo de aulas e outras coisas mais durante esse semestre passado. Nós tivemos nestas interações mais de 1 milhão de visualizações. Eu não estou falando aqui de videoclipes, desse mundo artístico e cultural que é muito intenso no NASP e que acaba sendo também uma marca da nossa instituição. Não estou incluindo este universo da produção cultural ou mesmo dos cultos. Eu estou falando das coisas ligadas à sala de aula, das coisas ligadas ao ensino propriamente dito. Não que as outras coisas também não ensinem ou não contribuam para isso. Mais de 1 milhão de visualizações nas nossas lives. E o NASP se comportou de forma responsável. Nós temos muitas bênçãos, nossas instituições são grandes, temos áreas inclusive com plantações de alimentos em alguns casos e temos muitas relações sociais com gente que tem condição de ajudar, que tem influência. Nossas igrejas têm esse senso de solidariedade e neste semestre que acabou de encerrar, nós contabilizamos mais de 500 mil reais em doações. Esse dinheiro, ele não é dinheiro que entrou para a instituição, para ajudar a instituição a enfrentar a situação. É dinheiro que a gente está falando que se transformou em alimento, em cesta básica ou em programas do tipo Eu Apoio, que é uma plataforma que a instituição disponibilizou para os alunos e que pessoas que acabam ajudando nessa plataforma têm garantia da instituição de que o dinheiro doado se reverte realmente em uso para a educação. Ao ajudar o aluno, o dinheiro é dado e o recibo é devolvido a essa pessoa da quitação de mensalidade. Tudo isso, nesses poucos meses, já rendeu quase, ou mais de R$500 mil, mais de 500 mil reais, o que é muito legal, porque aquilo que a gente tem não é só nosso, não é? A gente tem como uma dádiva que Deus nos dá, o ar que a gente respira, a saúde que a gente tem, é uma coisa preciosa. E quando você recebe e possui, a prova da grandeza, da força de um líder e de qualquer pessoa, é também a sua generosidade. É muito legal. Essa é uma tela que eu gosto muito de falar. Não que isso faz ninguém melhor do que ninguém, mas isso prova que a gente é irmão do nosso irmão na prática, não só nas palavras. Bem, e outra coisa importante é a sustentabilidade do negócio, né? Não somente nas estruturas, mas no foco acadêmico. A gente volveu nossa energia administrativa para que a instituição pudesse continuar absolutamente consistente, financeira, administrativamente, para poder garantir a aprendizagem. Se tiver que parar alguma coisa, não vai parar o ensino. Se tiver que suspender, reorganizar o investimento, não vai parar o ensino. Então, isso demonstra maturidade de nossos líderes, dos diretores dos campi, dos professores, dos gerentes, de toda a equipe que está à frente da instituição, olhando sempre para que sua missão siga viva. E não somente sobrevivendo, mas superando com postura, com força, sobrando, vamos dizer assim,
no seu dia a dia, na execução da sua missão. E eu acho que nessa aula, nessa primeira semana, o que importa é essa tela, é discutir daqui para frente, nesses próximos minutos, falar do que temos preparado, o que o NASP planejou para o segundo semestre e como ele enxerga o futuro, o próximo ano. Então vamos falar algumas coisas importantes para vocês. Num período de crise, no momento em que você tem esse tipo de crise que impede a relação social, que exige distanciamento, não haver contato, etc., o que é que precisa? Você precisa de tecnologia, você precisa de interação, você precisa que os sistemas estejam disponíveis em aplicativos, em plataformas digitais, quer seja num computador, no celular, né, no mobile friendly, que é qualquer serviço funcionando bem num celular, num dispositivo móvel. Então, nós utilizamos nesse momento uma introdução e uma decisão de trazer a melhor plataforma de tecnologia que é fornecida pela empresa de software e de conhecimento tecnológico TOTUS, e atende aí quase 80% das melhores, mais bem avaliadas instituições de ensino do Brasil. O NASP trabalhou um contrato no mês de junho para que essas plataformas ou esses sistemas pudessem estar disponíveis para os nossos alunos. Então, a partir de agora, estamos montando um sistema que vai desde a matrícula até a emissão do diploma, com serviços móveis, com aplicativos, com sistemas de integração tecnológica, que vai facilitar muito a vida do professor e do aluno, obviamente, beneficiando o processo de ensino e aprendizagem. Não somente fazendo com que se tenha tecnologia ou que se possa dizer, olha, os nossos fornecedores são os melhores, mas para que o ensino possa ser de qualidade. Além da integração e digitalização dos sistemas, promovendo um serviço de mais qualidade, mais tecnológico para os alunos e professores, outra coisa que estamos fazendo e implementando é o modelo Blended Learning. Blended Learning é uma palavra do inglês, né? Blended, que é misturado, ou híbrido, como a gente usa em português, é o melhor do sistema presencial com o melhor do sistema digital virtual, ou seja, o melhor do professor que está presente, conduzindo o processo, com o melhor das coisas que estão disponíveis no mundo inteiro. Isso não é uma novidade, por isso eu digo que nós não estamos reagindo à pandemia, falei anteriormente nessa aula. Isso já era parte dos nossos projetos, dos nossos sonhos, mas agora seguimos com muita força neste modelo Blended Learning, né? Do ensino de coisas híbridas, daquilo que é do presencial com o virtual, daquilo que é aqui na sala de aula do seu campus, do seu curso, com aquilo que está disponível no mundo inteiro, ou entre os campi e entre outras universidades, com inúmeras, quase que infinitas possibilidades de interação. Dentro dessa lógica, nesse modelo Blended Learning, aqui eu tenho algumas coisas importantes para conversar com você nessa composição de aulas presenciais, com aulas digitais e com tudo isso que envolve. Vou explicar um pouquinho para vocês neste momento aqui. Então, como é que vai funcionar neste semestre? Independentemente da gente ter um retorno total ao presencial, no momento em que tiver aí as liberações dos governos e a segurança de que a vida pode retornar ao padrão anterior, né, com vacina, essas coisas, mas não importa a modalidade. Nós seguimos com 75% dos nossos cursos, né, de segunda a quinta, imaginemos aí cursos noturnos, seguirão como estavam, com o professor, com o seu aluno, com sua classe, com o seu curso. Então, por conta da pandemia, nesse momento as aulas estão na plataforma Zoom, como você já conhece. Agora, nós temos um dia que a gente chama de Sync Day. Nesse caso, 25% deste ensino tradicional, ele é formatado num modelo que a gente está denominando de Mega Class. Ou seja, o que é Mega Class? Mega Class é os mais fantásticos professores em aulas, modelo TED Talks, com conteúdos especialmente criados para essas disciplinas no sistema do NASP virtual. Então, disciplinas que são comuns a todos os cursos, como antropologia, ética,
princípio de vida saudável, metodologia. Quem é o melhor professor? Qual é a melhor maneira de ensinar? Quais são as melhores ferramentas e metodologias para essas disciplinas? Nós estamos agrupando, condensando esse conhecimento com o melhor do professor, da tecnologia, da metodologia, da trilha, do sistema de aprendizagem, fazendo o que a gente denomina de mega class. Ou, né, no caso aí, como eu estou explicando para vocês, inclusive ligado, isso é uma coisa importante que eu queria ligar, que eu estou colocando nesse tópico aqui, não é? As melhores instituições ou empresas que têm processos de ensino no Brasil e no mundo, vamos falar aí de ESPM, Fundação Dom Cabral, Stanford, universidades como Harvard e outras, estão utilizando a mesma plataforma que nós começamos a usar a partir de julho aqui, para facilitar esse processo do Blended Learning, no que a gente chama de Mega Classes, ou numa outra modalidade que a gente chama de Web Class. Então, as Web Classes, elas são um pouquinho diferentes, porque não envolvem o NASP inteiro, não envolvem todos os cursos, mas sim um agrupamento de disciplinas que são comuns a um grupo de cursos que tem, por exemplo, empreendedorismo, você tem em muitos cursos do NASP, até na área de saúde, ou na área de humanas, ou na área de educação, não importa, muito curso tem essa disciplina, só estou dando um exemplo aqui, e a gente está agrupando alguns cursos também com os melhores professores, com os melhores sistemas de tecnologia, com os melhores métodos, com a melhor trilha de aprendizagem para fazer o que a gente chama de Mega e Web Class. Então, resumindo essa inovação do modelo Blended Learning do NASP, nós seguimos com as nossas aulas tradicionais. Na maioria, né, 75% dos dias das aulas, vamos supor terça, quarta e quinta, ou segunda, quarta e quinta, ou segunda, terça e quarta, não importa o dia, nós seguimos como você já conhece. Nós estamos agrupando aquilo que a gente pode oferecer do melhor professor, com a melhor tecnologia, nesses dois modelos, das Mega Classes e das Web Classes. Além desse modelo do Blended Learning, uma coisa nova que estamos implementando no NASP a partir desse semestre é um sistema que a gente chama de garantia de aprendizagem. O nosso objetivo aqui é fazer alguma coisa bem básica, mas muito importante. Uma revisão das matrizes dentro de um sistema integrado e atualizado, porque é a matriz que diz o que o aluno vai aprender. Então, a gente precisa olhar o que o mundo precisa que a gente ensine e que o aluno precisa aprender. Então, a garantia de aprendizagem é a certeza de que as matrizes, elas compreenderão, aglutinarão os conhecimentos importantes para os alunos aprenderem. Além disso, ver os livros relevantes, as bibliografias, para modular os planos de ensino que vão ser revisados também. E uma segurança de que os conteúdos importantes estejam presentes em cada uma dessas disciplinas, bem como o modelo, a trilha de aprendizagem seja estruturada de acordo com as melhores modalidades e metodologias para o ensino e para a aprendizagem. Por quê? Para nós, do NASP, para uma instituição séria de ensino, a gente precisa avaliar permanentemente se esses conteúdos são dados pelos docentes para o aluno. Isso é um compromisso básico. Então, nós queremos ter a certeza de que o professor está dando a aula que ele promete dar, dentro das matrizes, que sejam com a bibliografia mais adequada, para que tenha segurança de que esse processo chegue até o aluno, que ele receba isso, e aí possa usufruir de fato do melhor. Então, esse processo de garantia de aprendizagem está sendo introduzido esse ano na nossa instituição para fazer com que a gente efetivamente tenha certeza de que aquilo que a gente promete ao governo, promete a você, seja entregue na sala de aula. Isso é um compromisso, isso é uma forma de dizer, nós estamos cobrando a nós mesmos, não precisa nem o aluno, nem o Ministério da Educação ou outros órgãos de classe vir a nossa instituição. E isto nós estamos fazendo, querido aluno, pense bem, não como uma instituição com nota 3, sofrendo ali para ser aprovada. Nós estamos fazendo em cima de uma instituição com nota máxima.
para que ela supere essa nota e seja ainda melhor. Não sei se existe algo além do máximo, mas é o que nós estamos buscando. Superação, inovação e conferência, que o nosso processo seja confiável, seja mesmo aquilo que a gente quer que ele seja. Uma outra coisa importante, neste cenário de inovação, de mudança, de instabilidade, o NASP ele se tornou uma instituição licenciada para desenvolver o que a gente chama dos TED, de inovação e de carreira. Você já conhece, deve ter visto muitos aí no YouTube, deve aprender com isso. Eu também assisto vários, tem muitos salvos aí e uso como fonte de conhecimento, de inovação. Nós vamos desenvolver uma série deles neste semestre, já que a pandemia permite aí o uso de situações digitais e de todo esse recurso disponível para a gente. Vamos trazer uma sequência de TED sobre inovação e carreira, para que os nossos alunos tenham esse ganho de compreensão, de conhecimento, de interação. E por último, eu gostaria de falar de uma mudança que estamos implementando, que não tem a ver com coisas tão tangíveis, com coisas tão objetivas como um software, um novo curso, ou um novo prédio, ou mesmo uma modalidade de aula, mas que está por trás disso tudo. O NASP é uma instituição de mais de 100 anos, para ser bem preciso, 106. O NASP é uma instituição que já enfrentou uma pandemia, a de 1918, e da gripe espanhola, não é? Ela atingiu nossos funcionários lá no Campo São Paulo. Mas não é por ter 100 anos, como poucas instituições no país, nós não temos muitas, nós não temos mais de algumas centenas de instituições, empresas, estou falando no geral, não só instituição de ensino, nós temos poucas centenas de instituições no país centenárias. E o que precisa uma instituição centenária para sobreviver? Ela precisa inovar, ela precisa nascer de novo a cada 5, 10, 20 anos, sem perder sua essência, mas se adaptando para enfrentar os dias atuais. Você não enfrenta 2021 com a mentalidade de 1970, quando eu nasci. Você enfrenta 2021 olhando para o que vai ser 2030. Por isso a nossa instituição se renova, trazendo uma nova marca a partir do mês de agosto de 2020. Nós vamos ter uma apropriação daquilo que nossa mantenedora trouxe, que representa um movimento mundial com um novo posicionamento e um novo slogan. E esse novo posicionamento e slogan é experiências para a vida. Não importa se são na forma de amizades, não importa se são na forma de relacionamentos, não importa se é na forma de um diploma, na forma de arte, cultura ou intercâmbio, não importa a forma. O NASP traz experiência para a formação da sua vida. Quero que você assista esse vídeo e acompanhe um pouco o espírito dessa grande mudança que a gente está trazendo para vocês neste semestre. Nostálgico. É como me sinto nesse momento. Se eu pudesse te contar tudo que já presenciei em todos esses anos, daria um belo de um filme. São tantas histórias. Mas senta aqui do meu lado, que vou compartilhar alguns desses momentos contigo. Eu nasci na década de 1915 e tive muitos nomes até chegar nesse. Mas não se engane, mesmo com tanta idade, eu permaneço jovem e com ótima memória. Lembro inclusive da primeira vez que eu recebi alguém. Foi um sentimento de animação e nervosismo tão grande, talvez semelhante à emoção que você teve quando chegou aqui. Um novo começo sempre assusta, não é? Mas percebemos que com o tempo as coisas vão se ajustando e ganhando nova forma. E assim ocorreu. Começaram a surgir grupos, corais, bandas e orquestras que passaram a modificar e inovar dentro da música cristã, deixando seu legado até hoje. E como em um piscar de olhos eu estava formando as minhas primeiras turmas. Posso te afirmar que me orgulho muito de cada aluno que passou por aqui. Sabia que muitas das pessoas que conhece e admira hoje andaram pelas minhas alamedas antes de ti?
Pois é, ajudei pessoas a realizarem seus sonhos e descobrirem suas melhores versões, enquanto elas me ensinavam sobre a minha melhor versão. Desde aquela época, as formaturas eram um super evento. E você sabe que de evento eu entendo. Cada um que fizemos juntos foram tão incríveis que ficaram registrados em minha memória. Ainda lembro de quando começamos a nos unir para fazer o bem. Quem diria que observar aqueles sorrisos cheios de alegria e gratidão poderiam nos fazer transbordar de tanta felicidade? O impacto foi tanto que começamos a ir a outros países para ajudá-los também. Nasceram as nossas missões e missionários. Devo admitir, cada vez que penso em você crescendo e saindo para voar por conta própria, meus olhos se enchem de orgulho e saudade. Cada um faz falta. Contudo, te ver crescer é sempre um privilégio e vale a pena todo esforço envolvido. Olhando para o passado e até mesmo para o agora, percebo como nossas histórias estão ligadas. Sabe, da correria do fim de semestre até cada conquista em tantas diferentes áreas. Sempre será extraordinário poder compartilhar com você essas fases. E mal posso esperar o que vem pela frente. Independente do que seja, sei que levaremos cada experiência para a vida. Você vê que a nossa existência, a vida no NASP é feita de histórias e de experiências. E cada uma destas histórias, destes relacionamentos, destas experiências, destes aprendizados, compõe a formação que nos diz quem somos, como interagimos com o mundo, como nos preparamos para ser relevantes nesta vida e também naquela que nós não esquecemos durante o nosso dia a dia. Eu quero terminar essa aula falando de tantas coisas bonitas, falando de gratidão aos nossos professores, falando de gratidão aos nossos alunos, gratidão porque você acreditou na nossa instituição. Gratidão a Deus, porque nós conseguimos prosseguir entregando o nosso serviço, entregando educação a você. Eu quero dizer a todos, a cada um dos alunos, a cada um dos professores, que a nossa força, ela não está em nós mesmos. A nossa força provém de Deus. Todas as coisas são possíveis a partir do poder de Deus que nos fortalece. Então, eu sei que a vida está difícil, eu sei que a sua vida também está difícil. Você se esforça para pagar a escola, você se esforça para manter sua cabeça no lugar, você se esforça para olhar para o futuro com fé, com confiança, você se esforça para muitas coisas, como eu também me esforço. Mas nós podemos enfrentar essa situação com a força de quem nos segura, daquele que nos fortalece. Deus está conosco, esteve conosco e estará conosco. Eu desejo a cada um que você tenha um grande semestre. Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado por assistirem essa aula e vamos em frente com força, com determinação, com otimismo e com fé. Um abraço a todos, um bom semestre.